E agora vamos com a entrevista aqui no estúdio da TV Brasil Central. A partir deste ano, as empresas brasileiras serão obrigadas a incluir a avaliação dos riscos psicossociais aos colaboradores. A decisão já foi incluída na norma regulamentadora e deverá ser implementada a partir do dia 25 de maio. Com a mudança, os riscos à saúde mental deverão ser identificados e gerenciados pelos empregadores. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Juliana Mendonça. Ela é advogada trabalhista. Muito bom dia, doutora Juliana. Satisfação tê-la aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar de um assunto tão sensível que é a doença psíquica no ambiente de trabalho. O que muda na prática agora com essa regulamentação? O que muda é que agora tem como os órgãos de fiscalização terem uma diretriz do que as empresas de fato terão que gerenciar e cuidar para que aquelas doenças, especialmente o burnout, ela não venha a se propagar naquela empresa e gerar adoecimento daqueles trabalhadores e continuando, né? Então as empresas agora terão que gerenciar os riscos, identificar o problema e evitar que isso ocorra. Como que esse gerenciamento pode ser feito dentro da empresa? É muito comum o excesso de trabalho, também a quantidade de metas de forma excessiva, prazos, determinações com prazos muito apertados, gerar um adoecimento desses trabalhadores. Isso tudo vai ter que ser analisado pelos próprios gestores, gerenciando os riscos. E em caso desses trabalhadores virem a ter algum tipo de problema psiquiátrico dentro das empresas, as empresas deverão já ter uma norma interna de tratar de forma inicial esses trabalhos. No caso, empresas que descumprirem essa regulamentação poderão ser punidas? Que tipo de punição é previsto? Sim, serão autuadas, o Ministério do Trabalho e Emprego, através de seus auditores fiscais ou até o próprio Ministério Público do Trabalho, fazerem esse tipo de investigação dentro das empresas, não tendo o cumprimento da NR número 1, vai sim serem autuadas e até litigadas perante a Justiça. Quais os principais riscos hoje, doutora, para a saúde mental do trabalhador dentro das empresas? O que se observa no dia a dia que pode prejudicar a saúde mental do trabalhador? O excesso de metas, cobranças, agressividades de clientes e empregadores, o assédio moral, o assédio sexual, trabalhadores que trabalham sempre com prazos muito curtos e não conseguindo com metas inatingíveis. Tudo isso é muito comum de vermos que traz um adoecimento. E tem alguns específicos ramos de atividade que são mais característicos, como da área da saúde, como teleatendimento, também bancos. É muito mais comum nesses ambientes laborais esse tipo de adoecimento do trabalhador, psicologicamente falando. A senhora acredita que nos últimos anos se mudou um pouco o conceito dentro das próprias empresas? Essa questão do assédio moral, da saúde mental do trabalhador está sendo levada mais a sério? Sem dúvida. A lei anda muito mais rígida, as fiscalizações também. Então, quanto mais se fala, mais internaliza e mais educa tanto os empregadores quanto os empregados, isso gera, assim, sem sombra de dúvida, uma diminuição nos números, o que atualmente os números estão altos, porque se fala mais. A doença psíquica, ela ainda é considerada uma doença estigmatizante, as pessoas ainda geram um certo preconceito, tanto dos empregadores quanto dos empregados. É muito comum o empregado evitar de apresentar um atestado psiquiátrico porque tem medo de ser demitido em sequência, o que ainda é comum. Então, as empresas vão ter que tomar muito cuidado. Receber um atestado psiquiátrico, elas vão ter que identificar qual é o problema que gerou. Se esse problema é somente daquele colaborador, existe outras pessoas adoecendo, então elas vão ter que fazer um estudo psicossocial lá dentro das suas empresas. E é importante lembrar, doutora, que o trabalhador estando bem, estando com a saúde mental boa, é bom para a própria empresa, porque ele pode produzir mais, trabalhar melhor ali dentro. Sem dúvida. A OIT trouxe um estudo que mais de 1 trilhão de gastos ocorreram em decorrência de doenças psíquicas no mundo. Então, o afastamento por doença psíquica no Brasil em 2023, que foi o último levantamento, ele também foi significativo. Então, também se analisa que após a pandemia houve, de fato, um aumento,
mas o ambiente de trabalho laboral também gerou muito esse aumento de forma a esses trabalhadores precisarem dessa atenção maior, porque o trabalhador estando bem, ele produz mais e não gera afastamento, e isso não vai gerar custo para a empresa e nem para o governo. O trabalhador que ele sofre algum tipo de assédio, desses que a senhora disse aqui no dia a dia dentro do trabalho, tem algum número que ele possa denunciar? O que ele pode fazer nesse sentido para evitar que ele seja vítima disso? É importante que o trabalhador que se sinta assediado, ele tente conversar com o gestor para tentar ver se consegue essa mudança de posição, porque a empresa é responsável por seus colaboradores. Não havendo uma solução quanto a isso, ele pode denunciar junto aos órgãos da administração trabalhista ou mesmo entrar com uma ação na justiça e pleitear o direito, que é uma indenização por danos morais. E se ele adoecer, ainda tem outras consequências. Adoecer a ponto de chegar a afastamento previdenciário e reconhecer como doença ocupacional, essa doença psíquica, ele ainda tem direito à estabilidade, além de indenização por danos morais. Doutora Juliana, muito obrigado pela entrevista, um bom final de semana, até a próxima oportunidade. Obrigada até mais. Tenha um bom final de semana. Doutora Juliana Mendonça, que é advogada trabalhista, destacando aqui essa nova regulamentação a respeito de doenças psicossociais para a classe trabalhadora no país.